Hoje, o Mídia News recebe a única deputada estadual mulher de Mato Grosso, Janaína Riva. Janaína tem 36 anos e é presidente estadual do MDB. Exercendo seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, ela tem anunciado que não quer mais a reeleição. Janaína quer o Senado de 2026. Me acompanha nesse bate-papo o editor do Mídia News, Jonas da Silva. Muito obrigada pela presença, Jonas. Janaína, obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Cíntia. Obrigada a você, obrigada ao Mídia News, ao Ramon. Estou felicíssima de ver meu amigo Jonas aqui de longa data lá na Assembleia Legislativa. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui em um site tão conceituado quanto o Mídia News. Obrigada. Perfeito. Deputada, essa semana o noticiário tomou a notícia com a questão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiar a candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta, em detrimento de apoiar a candidatura do seu sogro, o senador Wellington Fagundes. Queria começar essa entrevista querendo saber o que você sabe disso, se a senhora já conversou com ele, se ele demonstrou alguma tristeza. Qual é o cenário que a senhora viu? Cíntia, pode até parecer estranho, né? Mas eu não tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse assunto. Inclusive, antes de vir para cá, eu perguntei ao meu marido se ele sabia alguma coisa e ele também não tinha nenhuma informação. O que nós sabemos é o mesmo que a imprensa está acompanhando. A gente também assistiu pequenos flashes da coletiva de imprensa que ele fez. Obviamente que nós acompanhamos, né, enquanto nora e filho, essa situação toda, preocupados com ele, com a situação toda, são muitos anos de PL, então obviamente que existe um sentimento com relação a isso, e isso ficou muito nítido, né, na coletiva de imprensa que você viu ali, que ele estava em uma situação de muita vulnerabilidade. Isso me preocupou, né, como ele estava. Agora, politicamente, né, é um partido totalmente independente, autônomo, e não é o meu partido. Então, eu já fiz um compromisso comigo mesma, eu não vou ficar dando pitaco nem palpite no partido dos outros, até porque eu tenho um grande dever de casa para fazer aqui. Mas eu assisto, sei do Wellington, da trajetória dele, ele é de muita força, ele sempre fala, né, eu não sou de briga, eu sou de luta, e não sei, eu não tenho impressão também que ele vai deixar isso muito fácil, não. Mas eu não conversei com ele, então não tenho nenhuma informação assim nova para trazer. Mas essa informação muda o cenário, muda o jogo? Ou a senhora acha que ainda é prematuro para ter essa análise? Eu acho que é prematuro, porque eu não sei se isso vai ser efetivado ou se não vai, né? Eu não tenho convicção disso ainda. Assim como alguns outros partidos também, eu tenho dúvida com relação às pessoas que seguirão no comando dos partidos. Eu acho que o cenário ainda é um pouco indefinido. Como a senhora vê, deputada, esse cenário do senador Wellington eventualmente fora do jogo? O Wellington hoje é o primeiro colocado nas pesquisas, né? Então, obviamente que muda muito o cenário político do estado de Mato Grosso. Se tirar o principal candidato hoje das eleições, é algo que, inevitavelmente, vai gerar muita especulação, muita discussão. Eu não sei qual é o reflexo eleitoral disso, porque é difícil você pensar com a cabeça de todos os mato-grossenses. Mas, politicamente, para a política de modo geral, eu acho, quanto menos opção tiver, eu acho que é pior. Eu gostaria de ter mais opções nessa disputa ao governo. Não só o Wellington, mas também outros nomes. Acho que quanto mais nomes tivermos, melhor vai ser a disputa, né, em todos os aspectos, para governo e para Senado também. Mas essa eventual saída dele do cenário, Janaína, te desaproxima do PL ou não? A senhora ainda pode tentar buscar ali o apoio da direita? Olha só, eu não tive nenhuma aproximação com o PL. Chegaram até a vincular algumas matérias de que eu tinha estado com o Valdemar. Isso é mentira, eu nunca estive com ele. Aliás, eu até falei depois para um site, eu falei assim, não, eu nunca estive com ele. Depois eu lembrei, eu estive com ele já há uns 8, 9 anos atrás, logo quando eu conheci o Diógenes, mas numa conversa muito informal. Então eu nunca conversei com ele sobre nenhuma aliança política. Nós sempre tivemos aqui um bom relacionamento com todos aqui dentro do MDB. Eu nunca tive dificuldade com nenhum partido. Eu tenho apoiadores dentro de todos os partidos do estado, dentro do PL, dentro do União Brasil, dentro do Republicanos, dentro do PSD, dentro do PSB. Então, assim, eu nunca tive esse tipo de problema. Então, eu não sei assim, se isso afasta, não afasta, porque é algo que dentro do MDB nós já decidimos. Isso foi um pacto, inclusive, que eu fiz com o Juarez Costa, com o Emanuelzinho, com os demais membros do partido, de que essa discussão
de coligação, ela só vai ficar para depois do prazo da janela eleitoral. Então a gente nunca cogitou isso aqui dentro, porque aqui tem muitas divisões e vale a pena dizer isso para vocês que o MDB não mudou muito. Continua um partido, muito partido mesmo, onde ali cada um tem uma opinião e vai prevalecer aquela que for a opinião que fazer com que todos entendam que é mais vantajoso para o partido ou é melhor para o partido caminhar com A, B ou C. Por isso que opções são importantes, né? Mas a senhora, sendo presidente, a senhora também tem uma voz que pode ressoar melhor. Claro, isso é natural, como presidente, como mulher deputada mais votada, como candidata nas próximas eleições a uma majoritária. Então, naturalmente, eu sei que minha voz tem muito peso. Mas eu também quero ouvir a base, porque assim, eu não quero iniciar um processo eleitoral com muitos arranhões e machucados. Eu preciso sair com um partido coeso. E esse é meu principal objetivo. Então não adianta eu pensar só em mim uma eleição e deixar os outros de lado, porque aí eu vou com um partido totalmente dividido, que é algo que eu não quero. Né? A gente já conversou, inclusive, no MDB sobre essa possibilidade de candidatura solo, que hoje, por incrível que pareça, é algo que mais agrada a todos os correligionários. Isso não quer dizer que a gente não vai ter coligação, mas estou dizendo que isso é algo hoje que agrada os nossos deputados e pré-candidatos a deputados também dentro do partido. A senhora sair numa candidatura solo ou avulsa, isso não é um grande risco? Existe essa possibilidade? Ela é grande, essa possibilidade de sair candidatura solo ao Senado? Existe essa possibilidade, existe. Essa possibilidade ela é real porque nós sabemos que é uma eleição de 2 votos. Então, talvez uma candidatura única ela é uma candidatura onde eu possa transitar melhor e onde eu tenho mais independência para atuar durante o período eleitoral. Então, isso pode acontecer, né, Jonas? E pode não acontecer. Eu estou dizendo assim, hoje, se fosse hoje, porque é igual pesquisa, é um retrato de momento, né? Não quer dizer que vai consolidar. Mas hoje a maioria, assim, dos correligionários são a favor disso, de um MDB com uma candidatura avulsa ao Senado e uma liberação dos membros. Agora, isso pode mudar na coligação, vai depender muito de como vai andar agora essa política partidária de cada um dos grandes partidos do Estado até o ano que vem. E sobre essa conversa com o ministro Carlos Fávaro, que tem o PSD, que tem a médica Natasha Lessarenko como candidata ao governo, que tem alguma proximidade também com a senhora. Essa conversa está descartada pelo PSD, está muito próximo à esquerda? Olha, hoje não é uma conversa descartada, mas é algo hoje que eu vejo como um pouco provável por parte do partido e pelas posições que entre nós em reuniões internas nós resolvemos tomar. Então, eu vejo hoje como muito difícil acontecer, né? Uma possível aliança com a candidatura do Fávaro e da Natasha. Agora, como você disse, a Natasha é uma amiga minha de anos e, sem dúvida, é uma mulher com toda a capacidade de ser candidata ao que ela deseja ser. Nós participamos de muitos debates de combate à violência doméstica juntas. Inclusive, já foi minha médica, já fiz check-up com ela e tudo mais. Tenho maior respeito por ela. Hoje eu acho difícil pelo alinhamento mesmo dos deputados hoje. Alguns são ligados ao governo, outros têm uma preferência ali pela candidatura do Wellington. Então, aqui dentro do MDB se diverge muito sobre esse tema. E inclusive também com muita força uma candidatura do Jaime também aqui dentro do partido. Então é algo muito precoce, né? Então acho difícil. Vou dizer para você que é impossível, mas acho difícil. Deputada, a senhora a senhora confirmou que pode ter essa candidatura avulsa ou essa candidatura solo, como a senhora se expressou. Essa decisão, se viesse a se concretizar, ela não enfraquece ali as candidaturas de deputado estadual e federal do MDB? Na verdade, ela dá mais liberdade, né, Jonas? Como tem alguns que têm uma posição, outros que têm outra, isso agrada muito os deputados, porque cada um poderia optar pela majoritária que entender mais interessante, uma candidatura de governo. Então, os deputados se sentem muito à vontade com isso. E, como eu disse, para você construir um partido é um desafio, porque nem todos querem apoiar o mesmo candidato a governador ou o senador que é imposto por esse candidato a governador. Esse é o desafio, fechar essa conta. São muitos partidos e muitos interesses. E a depender da composição de alguns partidos, aí é que as pessoas não querem mesmo coligação. Então, como a gente ainda não sabe quem vai se alinhar a quem,
nós vamos tocar independente até o ano que vem. E aí nós vamos ver quais vão ser as movimentações. Né? Às vezes tem um candidato a governador que é um candidato favorito dentro do grupo e ele se alinha com o vice, que aí depois ele se torna o não favorito dentro do grupo. Tudo isso pode acontecer, ou com um senador que não seja um favorito dentro do grupo. Então eu sinto que hoje, para o MDB, esse discurso, ele une muito esse discurso. E sobre as pesquisas, a senhora falou sobre esse cenário ainda muito incerto. Alguns têm essa leitura de Wellington favorito, ele até disse isso em coletiva à imprensa, falou que diversas pesquisas mostram como favorito, e isso o levaria, ou destacaria ali para o Paiaguás. Mas tem gente que tem outra leitura, que é esse cenário incerto dos 20% ou 20%, 15% de 3 candidatos ali também. Como que a senhora vê essas pesquisas e esse cenário? Acha que pode sim ter algum nome ali que vai despontar de fato? Acha que a gente pode acabar com a questão de não ter segundo turno ao governo na eleição do ano que vem? Olha, se as 3 candidaturas permanecerem, eu não vejo possibilidade de um primeiro turno. Né, se manterem as 3, e também aqui reconhecendo também a candidatura da Natasha, porque deve ter um apelo também da esquerda grande aqui no estado. Então, havendo 4 candidaturas, acho muito difícil que haja uma eleição de primeiro turno. Agora, isso pode mudar, como eu disse aqui, a depender de quantas candidaturas vão sobrar de todas essas articulações. Mas hoje eu acho muito difícil não ter segundo turno se mantiver esse cenário de 4 candidaturas no estado. A senhora comentou agora há pouco ali da preferência de alguns deputados nas chapas proporcionais. Não corre o risco do MDB ficar isolado nessa história e, ao mesmo tempo, a tua candidatura ao Senado enfrentar uma espécie aí de um cavalo de Troia? Ou seja, vocês acabaram enfraquecendo a sua candidatura ao Senado? Jonas, historicamente, todas as candidaturas aqui que nós tivemos de 2 votos, elas sempre deu zebra. É praticamente impossível, não sei se tem registro na história, se eleger 2 candidatos da mesma chapa. Então, nós, na verdade, estamos trabalhando com pesquisas, com informação e com histórico de Mato Grosso, que, como eu disse aqui, dificilmente elege 2 da mesma chapa. Então, o MDB está preocupado exatamente com essa eleição do Senado e de dar liberdade para eu poder construir. E eu tenho primeiro e segundo voto dobrando com praticamente todos os candidatos. Isso que é preciso entender. Eu não tenho veto de nenhum dos lados hoje com relação aos apoiadores, né? Vamos deixar de lado essa questão partidária. Então, hoje, pensando nesse projeto, o melhor cenário para o MDB, sem dúvida, é esse. E os deputados também, como eu disse aqui para você, nós concordamos com isso, porque um tem uma preferência, outro tem outro, e para formar a chapa, para que os deputados sejam reeleitos e que nós possamos aumentar essa bancada, eles entendem também que a gente vai ter que priorizar uma única e exclusiva candidatura majoritária, senão não vai dar certo. A gente vai ter muita dificuldade em manter a chapa coesa. E hoje a chapa está coesa de que eu sou a candidata a Senado. E o restante todo mundo diverge. Então, a situação hoje é essa. Mas como eu disse aqui, não é nada que não possa ser mudado, trabalhado para melhorar esse aspecto no ano que vem. Essa questão da eleição também passa por um posicionamento que a senhora adotou no início desse ano, onde teve um acirramento bem forte com o governo do estado. Esse posicionamento se manteve e a senhora está agora na oposição da gestão estadual. Eu entrevistei o Léo Bortolin aqui e ele falou que é super possível que haja um hastear de bandeira branca aí para vocês voltarem às relações, mas há algumas pessoas ali do entorno do Paiaguás que impedem com que isso aconteça. A senhora acha que até a eleição do ano que vem é possível abrir esse diálogo com o governador Mauro Mendes, ou esse distanciamento ele está cravado assim? Não, eu não acho que o distanciamento é definitivo. Agora, pode até ser que seja definitivo com relação ao governador. Ele já manifestou várias vezes que não tem interesse de estar junto com o MDB, né? Então, o governador é um candidato hoje, um pré-candidato a senador, né? Mas isso não quer dizer que não possa ter diálogo com um grupo que hoje ocupa o governo e que estará no governo. Não vou dizer para você que isso seja algo que não possa acontecer. O diálogo vai acontecer. Como presidente de partido, eu já me dispus a conversar com todos. Então, eu vou conversar com todos.
E a gente vai depender muito dessas articulações daqui até lá. Como eu te disse, o cenário hoje para a gente é muito nublado, inclusive para o eleitor, de quem serão os candidatos. Então acho que o governador deve estar preocupado com a eleição dele de Senado. Foi aí que desencadeou toda essa discussão, essas divergências, foi daí que tudo começou a sair. Até então, enquanto eu era deputada estadual e não pretendia deixar de ser deputada estadual, estava tudo bem, eu fazia parte da base e tudo. E quando o governador viu que o meu interesse era crescer politicamente, aí eu já não servia mais, porque atrapalhava o projeto dele próprio. Então, minha briga não é com o governo. Ao contrário, eu acho que o governo está indo bem, acho que tem muitas áreas que merecem sim melhorar, merecem mais atenção, mas de uma forma geral o governo é muito bem avaliado. É um governo que tem muitas entregas, tem muitas obras, mas a questão acredito que seja muito mais pessoal do que uma divergência com relação ao governo. E obviamente, como o governador é pré-candidato a senador e ele ocupa hoje o cargo de governador, tudo que ele pode fazer para me atrapalhar, ele está fazendo. E está se esmerando nisso, né? As emendas são uma prova disso e as declarações também de constantes ataques também são prova disso. Mas ele deixa o governo em março, né? Então acredito que em março o jogo esteja zerado também e nós vamos conversar com todos. Então, para deixar claro, o problema não é o Paiaguás, é o Mauro Mendes. Na verdade, o problema do Mauro Mendes que é a Janaína, nunca foi o meu problema. Essa briga toda desencadeou através de declarações dele, que até então, enquanto eu estive 6 anos servindo o governo, atuando, ajudando a construir, em momentos difíceis, de muita discussão, usando também dos meus amigos e das minhas habilidades que construí ao longo de uma vida ali e que sempre acreditaram muito naquilo que eu defendia ou como eu direcionava as minhas ações, eu fui útil. Quando eu passei a ser uma concorrente, eu deixei de ser útil. Então é uma característica também do governo descartar as pessoas. Eu não sou a primeira com quem o governador fez isso. Tem um histórico de pessoas aí que foram descartadas, que fizeram parte da gestão, que ajudaram, que contribuíram. Na minha campanha, eu me lembro que a cobrança era tão intensa com relação às minhas caminhadas que eu não podia ter nenhum material exclusivamente com o meu número. Tamanha a pressão que eu sofria para ter ali tanto o número do governo, quanto do Senado, quanto do presidente. E eu fui, na minha opinião, de todos os candidatos ali, que foi mais fiel a isso. Hoje, quem olha o histórico das minhas redes, à época da eleição, todos os posts, eu colocava o candidato a presidente, que era o Bolsonaro, da coligação, o governador Mauro Mendes, o senador Wellington, deixava o federal conforme a região e eu como estadual. Então, eu fui muito cobrada por isso. Então, enquanto, como eu disse aqui, enquanto eu fui útil, enquanto eu era necessária, eu era boa. E agora, de repente, eu não sou mais. Deputada, há alguma possibilidade de uma composição com Mauro e Pivetta em 2026? Também acho difícil, Jonas. Acho difícil. Mas como eu disse, Jonas, eu não vou fechar as portas para ninguém. Eu quero conversar com todo mundo. Eu quero entender qual é o projeto de cada um. Obviamente é difícil, mas não é algo que é impossível. Em nenhum dos aspectos. Eu não sou uma pessoa de fechar as portas para ninguém. Já passei por tanta coisa, já assim, apanhei muito politicamente falando de tanta gente e passei por cima depois. Tem que ver agora o que é melhor para mim também. Chega de pensar nos outros um pouco. Eu pensei até hoje em construções de chapa, ajudei a montar chapa de governo, de Senado. Essa chapa mesmo do Mauro e do Otaviano que disputa a primeira eleição é uma chapa que sai da minha oposição com o Zeca Viana na Assembleia, isolada, enquanto todo mundo estava na aba da sombra do governo Pedro Táxi, nós dois éramos os únicos ali que fazíamos oposição. E aí, de repente, a gente ajuda a construir um governo que hoje é um governo que especialmente se vira contra mim, que eu ajudei a criar. Então, eu que preparei, eu que organizei o terreno, quem foi para o front contra o governador Pedro Táxi fui eu, em uma época que ele era extremamente forte politicamente falando. Então, eu fiz tudo isso junto com o Zeca Viana. Depois o governo já não precisava mais, porque aí todo mundo que fazia parte da base do Pedro Táxi virou base do governo Mauro Mendes também, então ele já não precisava mais tanto dessa força, mas exigiu que todo o material fosse dobrado, que tivesse lealdade, que tivesse fidelidade, algo que não foi recíproco depois. É isso que aconteceu. E sua relação com o Pivetta, como é? Eu acho que eu fui uma mulher que tive a ousadia, né, de querer ir para a mesa diretora da Assembleia, ocupar um dos cargos mais importantes da Assembleia. E a partir daquele momento, quando eu consigo 15 assinaturas, eu me tornei uma ameaça, né, aos projetos de um pequeno grupo, que não tem interesse de criar mais nenhuma liderança que não sejam as mesmas de uma panelinha.
Perfeito. E sua relação com o Piveta? Minha relação com o Piveta também, hoje ela não existe mais, né? Era uma relação que nós tínhamos, hoje nós não temos mais proximidade. Às vezes, quando eu preciso de uma coisa ou outra em algum município que é papel do Estado, eu aciono, ele corresponde também, atende um prefeito ou outro, mas hoje é uma relação muito distante, é uma relação hoje que praticamente não existe. Deputada, nós aí tivemos esse debate todo que a senhora fez, esse retrospectivo, e aí nós falamos do seu acirramento com o governador Mauro Mendes. Uma bandeira branca entre a deputada Janaína e o governador seria benéfica? A senhora não entende assim? Será? Eu não sei se seria benéfica. Hoje eu acho que a minha atuação é muito importante para a população, atuando dessa forma independente que eu estou atuando. Porque um perfil do governador, ele querer que as pessoas façam tudo que ele quer, do jeito que ele quer. Essa votação dos servidores do Poder Judiciário deixa isso muito claro. Que não é uma pauta, é uma birra. Quer dizer, eu quero assim, eu mando assim, você tem que fazer assim. Então acho que isso hoje não só seria prejudicial para o Estado, eu me sujeitar a isso, como seria para mim também, pessoalmente. Depois que eu soltei assim das minhas amarras que eu tinha no governo, eu me sinto muito mais livre, muito mais à vontade para poder trabalhar as minhas pautas. Hoje eu não tenho interesse nenhum em uma reaproximação, né? É respeito, não pretendo voltar a ficar batendo boca ou tendo discussões de baixo calão. Fiz isso para me defender, porque eu tinha sido atacada. Respeito, mas não tenho essa pretensão de me reaproximar nesse momento. E essa posição é entendida pelos seus correligionários, que têm ali como base, que são base. Claro, na verdade eles não entendem porque o governo fez isso comigo, porque o governador fez isso comigo. A maioria não entende, sabe? Porque eles viram tudo que nós fizemos juntos, o trabalho que foi feito, o quanto eu ajudei a construir, o quanto eu me dediquei. Então a maioria deles assim não entende por que isso aconteceu. Então, obviamente, que sofrem pressão diariamente para deixar o partido, ou os que não estão no partido para deixar de me apoiar. Isso é uma coisa rotineira, sabe, na minha vida, assim, essa violência política com essa estrutura monstro, que é a estrutura do governo, né? Então, eu ajudei a criar tudo isso e hoje isso me ataca também. Perfeito. Deputada, a gente tem acompanhado nas suas redes que elas estão muito focadas no combate à violência à mulher, a defesa da criança, dos direitos da criança e também da mulher, e uma defesa ao agro, especialmente ao pequeno produtor. Isso a gente pode tomar como tom da campanha de 2026? Olha, eu acredito que, nesse momento, reforçar as minhas pautas é importante. Eu estou usando das pautas que eu sempre trabalhei e estou dando mais protagonismo a elas para que elas tenham um maior alcance, para as pessoas me conhecerem também melhor. Porque o deputado estadual, geralmente, ele é conhecido só na eleição, né? E durante esse meio tempo aí, fica um pouco perdido na cabeça da população quem que é quem. O fato de ser a única mulher, isso contribui, porque as pessoas sabem quem eu sou. Mas muitos ainda não sabem qual é a minha área de atuação, quais são minhas bandeiras. É difícil fazer essa informação chegar lá na ponta. Então, eu estou me esforçando para reiterar as pautas, né, que eu tenho trabalhado. Então, são pautas que ao longo desses anos todos eu trabalhei. Inclusive, aí só faltou, acho que de tudo que você citou, essa questão do servidor público, né? Mas isso é para reafirmar tudo aquilo que eu quero trabalhar e o que eu pretendo trabalhar numa campanha também e futuramente, se eleita for, né, num Senado Federal. Deputado, no estado que mais mata no Brasil, a impressão que se dá é que esse discurso do feminicídio não ressoa aqui. Por quê? Qual que é o problema? Qual que é a questão central de Mato Grosso? Que a gente já está indo aí provavelmente para o segundo ano seguido do estado que mais tem feminicídio. Ainda muito machismo, ainda muito patriarcal, de achar que a mulher tem que obedecer, tem que fazer aquilo que o homem quer, que a mulher não tem direito à fala, que a mulher não tem direito a ter independência financeira, que a mulher não tem direito de escolher os rumos da vida dela. Infelizmente, ainda tem muito disso. É algo que nós temos que trabalhar, uma questão cultural, mas que nós precisamos trabalhar na educação. Inclusive, as mulheres ainda não entenderam o quanto tudo isso é danoso para elas. Algumas só entendem quando são violentadas. Eu vi recentemente esse debate da Cíntia Chagas, por exemplo, com a Manuela Dávila. Achei muito interessante como as duas ali em um debate conseguiram, mesmo com ideologias muito diferentes,
convergirem na possibilidade de uma união de mulheres para o enfrentamento à violência, que é o nosso objetivo. Independente de ser uma mulher conservadora, não conservadora, de esquerda ou de direita, é preciso entender que a pauta de proteção da mulher e das crianças tem que ser de todas nós. Então não dá para ficar assim, essa é uma pauta da esquerda, essa é uma pauta que as conservadoras fazem. Em algo aí nós temos que nos entender, em algum momento nós temos que nos encontrar. E esse momento de nos encontrar é de que nenhuma de nós pode aceitar nenhum tipo de violência. São diversos tipos de violência que nós mulheres sofremos. E nós temos feito isso na Assembleia. Nós temos convidado em todas as reuniões que fazemos de mulheres de diversos partidos. E elas já estão começando a entender isso. E geralmente o ataque parte de homens e mulheres que são extremamente radicais e que acham que por termos visões políticas partidárias diferentes, nós não devemos nos unir, o que é um verdadeiro absurdo, porque nós devemos nos unir. Somos nós as que mais sofremos, as que mais morremos, as que mais padecemos sem assistência de saúde, as nossas crianças são abusadas sexualmente, porque Mato Grosso, além de ser o estado que mais mata mulheres, é o estado que mais abusa de crianças no Brasil. Não é possível que as pessoas não sintam vergonha disso. Eu sinto vergonha disso. E para mudar o futuro, como a gente faz? Educação, trabalho na base, preventivo. Nós não temos preventivo em Mato Grosso, não existe preventivo. O governo colocou uns folhetos aí espalhados, diz que denuncia e tudo mais, e desconsidera todos os fatores que impõem à mulher caso ela venha denunciar. Inclusive, quando a gente perde uma mulher, como nós perdemos recentemente 2, com medida protetiva nas mãos, isso é para a sociedade uma sinalização de que pouco importa para o Estado a vida das mulheres. Isso faz com que a maioria, pode ver nos comentários, tá vendo? Não adianta nada denunciar. É isso que elas escrevem. Porque nos abandonam, a gente denuncia, depois a gente fica Deus dará, sob mais risco, porque aí as ameaças crescem, o tom da ameaça sobe. E nós sabemos que tem homens que logo depois que saem da cadeia, presos preventivamente por violência doméstica, vão direto para matar a mulher. Esse tema, feminicídio, pode fazer alguma diferença aí na campanha da senhora e justificaria aí essa questão o desempenho da senhora nas pesquisas ou o segundo voto? Acho que todo mundo sabe o que eu quero fazer em Brasília, todo mundo sabe. Essa é a pauta principal, obviamente que é. Agora, ela tem que ser discutida de uma forma mais séria, debatendo com mulheres de diversas classes, raças, ideologias, para a gente entender o que está errado. Nós tivemos uma senadora de Mato Grosso, que foi a senadora Margarete, que fez um pacote antifeminicídio com uma legislação que tornou mais duras as penas e maiores, inclusive. Acontece que a resposta disso foi um aumento de morte de mulheres vítimas de feminicídio no estado de Mato Grosso. Então, aí nós temos que novamente nos unirmos, sentarmos e discutirmos. Se não adianta aumentar a pena, o que adianta? O que vai nos proteger efetivamente? E para isso nós precisamos de mais entusiasmo no orçamento. Agora, depois de toda a mobilização que nós fizemos, manifestação, que o governo sinalizou um aumento no orçamento. Mas não adianta aumentar se não aplicar. O orçamento já era pequeno e não foi aplicado. Agora, o que adianta divulgar? Aumentou X%, 200%, 300%, se na prática esse dinheiro não chegar na ponta e não fizer a diferença na vida das pessoas. Então, Jonas, é uma pauta séria que nunca teve união aqui no Estado. Aqui sempre teve muita vaidade, ao contrário. E nunca teve essa união de mulheres em prol da pauta, que é o que nós precisamos. Conversar com a mulher lá na ponta, mais vulnerável. Mais de 60% das mulheres mortas são mulheres pretas, são mulheres humildes. Nós precisamos chegar na ponta e entender o porquê o Estado foi omisso, no que o Estado foi omisso. Hoje, na Câmara Temática Setorial, na Câmara Setorial Temática da Assembleia de Combate ao Feminicídio, nós estamos discutindo isso. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião para entender que precisamos aprender o letramento de gênero, o contexto de toda a violência, precisa se entender da história, para entender por onde passamos, onde chegamos e onde nós queremos ir. Então, para isso, precisa união de mulheres. E para mim, a mulher que fala que não senta com uma mulher porque ela é de esquerda ou não senta com uma mulher porque ela é de direita, é porque a prioridade dela não é salvar a vida de mulheres. Porque se for salvar a vida de mulheres, para mim, tanto faz, tanto fez a mulher que morreu. Você acha que alguém vai se preocupar se ela era de direita ou esquerda? Ela morreu. Ela perdeu a oportunidade de ver a família dela desenvolver, os filhos dela crescerem.
perder a oportunidade de ver os netos nascerem e de ter uma vida toda. Então, que tipo de gente é essa que quer separar as pessoas, as mulheres, por ideologia política? A senhora vislumbra uma mudança de cenário nesse ranking vergonhoso que Mato Grosso está? A curto prazo, digo, em 5 anos, 3? Cíntia, se não efetivar as legislações aprovadas na Assembleia, não vejo. Quando você ouve o governador dizer assim, olha, não é doloroso atravessar a ponte, que sinalização você dá para os homens que espancam mulheres, que estupram crianças? Que sinalização nós estamos dando? De que não é a nossa prioridade. O que sai da nossa boca tem muito poder, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes as falas que são ditas, as campanhas difamatórias contra mulheres, as agressões nos diversos níveis, seja na política, seja no jornalismo, seja em qualquer atividade que essa mulher exerça, ela fomenta o feminicídio, ela fomenta a agressão às mulheres. Então, a minha preocupação é essa. Hoje, com o Estado sendo conduzido do jeito que está, não vejo. Agora, com uma mudança de governo, com certeza vejo que isso possa ser possível, com um cenário novo, de pessoas novas, que priorizem a pauta e não aparecer através da pauta. Eu não perco uma reunião. As mulheres sabem que se eu não vou numa reunião é porque, assim, algo muito ruim está acontecendo comigo ou alguma impossibilidade de agenda. Porque eu faço questão de ir em todas. Pode ser a Maria que me chama, a Ana, a Joana, independente de onde ela esteja, independente do cargo que ela ocupe, eu vou em todas. Por quê? Porque eu já aprendi que para você combater violência, você precisa mais ouvir do que falar. Porque todo dia é um aprendizado diferente. Antes eu achava que quanto mais pena é a solução. Hoje eu vejo que não. A não ser tentar a prisão perpétua, pensar em pena de morte para ver se isso tem efetividade. Perfeito. E agora falando sobre a sua campanha pragmaticamente, a senhora já tem um marqueteiro, já tem uma equipe que já está trabalhando essa pré-campanha ao Senado? Olha, nós começamos agora a testar uma primeira equipe e a gente vai fazer alguns testes para ver se encaixa, se é o perfil. Você sabe, você me conhece há muito tempo, eu sou muito dinâmica, então assim, às vezes eu gosto de ir pelo meu feeling, eu gosto de fazer do meu jeito, porque até hoje eu sobrevivi praticamente sozinha na comunicação, reconhecendo aqui Laura e Felipe que estão aqui, não fiquem bravos comigo, mas eles sabem assim que eu sou muito de vislumbrar uma pauta e falar, quero gravar sobre isso, quero falar sobre isso, eu quero apresentar um projeto de lei sobre isso. Pesquisa, falo para minha equipe, quando aconteceu, por exemplo, com o delegado de São Paulo, que foi assassinado pelo PCC. Falei na hora para minha equipe, gente, vamos pensar aqui em um projeto que dê proteção a esses servidores da segurança que lidam diariamente com as facções, de como protegê-los depois da aposentadoria ou protegê-los no dia a dia enquanto estão na ativa. Então, assim, eu sou muito sensitiva às pautas, assim, eu gosto disso, de acompanhar pautas de mulheres também, o atendimento multidisciplinar, que é um projeto nosso que o Max, inclusive, agora ajuizou, aliás, ameaçou ajuizar, ainda não ajuizou, das 60 leis aprovadas na Assembleia de Proteção à Mulher. É inadmissível na capital a gente não ter um centro ainda de atendimento multidisciplinar, onde a mulher entra e passe pelos diversos setores de proteção e de respaldo também de segurança alimentar e habitacional num único ambiente. Nós não temos isso em Mato Grosso, mas temos um parque de 3 bilhões de reais, mas não temos um atendimento multidisciplinar. Então é isso que me indigna. Acho que a prioridade nunca foi a proteção da mulher. Deputada, a senhora já tem uma estimativa aproximada, nós estamos falando de campanha, de quanto a senhora vai investir na campanha, vai usar o teste de gasto, a senhora vê alguma dificuldade para arrecadar recursos para a sua campanha? Jonas, não, eu não tenho ideia ainda de quanto vai ser gasto, né? Agora que a gente começa a fazer uma pré-organização para poder ir fazendo cotações, orçamentos, eu ainda não tenho isso muito bem definido, né? Agora, acredito sim que muitas pessoas acreditam no meu projeto, acreditam no trabalho que eu estou fazendo. Então, obviamente, né, que dinheiro é importante, mas também não é tudo numa eleição. Tem muita gente apostando nisso, que dinheiro é tudo, que vai comprar todo mundo, que o dinheiro ganha qualquer eleição. Eu já não acredito nisso. Eu acho que o conceito em uma eleição é muito importante também, na minha opinião, mais importante inclusive do que a questão financeira.
A senhora falou em dinheiro e recentemente deu uma entrevista falando que ficou sabendo que algumas pessoas do agronegócio ali estavam apostando sobre a possível desistência da senhora para o Senado. E, de fato, há algumas conversas sobre isso. Há uma pressão para que a senhora desista? Há essa ideia na sua cabeça? Cara, é a ideia do WO, todo mundo tem isso. Quando a pessoa tem muito poder, ela quer exterminar todos os adversários. Isso não é uma coisa nova na política. Infelizmente, isso é algo de prática, assim, reincidentes na política, assim. São práticas que vivem acontecendo a todo momento, de tentar forçar candidaturas únicas ou de eliminar adversários, né? Por isso que eu fiz tanta questão de ser presidente do MDB, porque eu queria poder ter as rédeas da condução do meu próprio projeto. Pensava, meu Deus, com tanto dinheiro que essa turma tá falando que tem aí, será que daqui a pouco eu tenho segurança de estar em um partido e ter a garantia de ser candidata? Então, isso me dá mais segurança ser a presidente do meu partido. E já é de conhecimento público, porque muitas vezes aconteceu, que eu não sou uma pessoa de me curvar a esse tipo de coisa. Então, eu entendo sim que isso acontece na política, mas eu acho lamentável querer ganhar a eleição no tapetão, querer tirar a candidatura, querer ficar pressionando as pessoas para não apoiar. Não acho isso nem um pouco democrático. A senhora... dizem aí da sua desistência nos bastidores. A senhora poderia fazer uma troca aí, já que estão fazendo esse cabo de guerra aí, a senhora poderia peitar uma candidatura ao governo, inclusive com o apoio aí do Jaime, do Fávoro? Não seria uma derrocada aí na sua carreira política? Existe? A senhora descarta essa candidatura ao governo? Como é que está isso? Então, hoje eu sou candidata a Senado. Obviamente, como eu disse aqui, precisa se analisar o termômetro no período eleitoral. Mas hoje o que existe consenso é uma candidatura a Senado dentro do partido. Nós nunca conversamos internamente sobre a possibilidade de uma candidatura a governo. Então, isso nunca foi tratado. Também não quer dizer que isso não possa ser tratado. Isso pode ser tratado, mas hoje a prioridade é uma candidatura ao Senado. Uma entrevista que eu fiz com a senhora, eu acho que em 2018, acho que você estava no Eu fico início. tão mal quando você me chama de senhora. Aí a gente ainda tem a mesma idade. Nós somos muito jovens. Por conta do cargo. Então vamos lá, deputada, você. Eu te entrevistei, você estava no início do segundo mandato, e aí você falou, olha, eu não escondo de ninguém que eu quero ser governadora. Agora, a gente está com um cenário incerto, com a senhora sim, com essa postura muito enfática de ser senadora. Vamos supor que, se eleita senadora, vai chegar ali em 2034, vai à reeleição ou quer sim ser governadora? Mantém esse desejo aí da Janaína mais jovem? Agora vai depender muito do momento, né? Eu já sou agora mais pé no chão, obviamente que continuo entusiasmada com o futuro do Estado, mas primeiro eu preciso ganhar a minha eleição, né, de Senado. Eu não acho que já tem uma eleição ganha para ninguém e me enquadro também nessa mesma condição, né, de uma candidata competitiva, uma candidata que vem para brigar por uma vaga, mas não tem essa prepotência, sabe? Eu sei que tem gente que já está traçando o rumo para ser candidata a governador em 2030, tem gente já pensando aí em 2034. Não, eu nem sei se eu vou estar viva até lá, se o meu objetivo é fazer um grande trabalho, independente de ser candidata ou não novamente depois, mas primeiro eu preciso trabalhar bastante e suar bastante para ganhar essa eleição. Vai ser uma eleição muito desafiadora. Eu reconheço que temos fortes candidatos aí em todos os aspectos, para governo e para Senado também. Você tem essa noção de que talvez o Senado seja mais difícil que até uma eleição a governo no ano que vem? Posto o cenário? Pode ser muitos candidatos competitivos, né? Pode ser sim, que seja uma eleição ainda mais difícil. Pode ser que isso aconteça. Mas com certeza vai ser muito emocionante. É que chega um ponto, assim, tem pessoas que se acomodam onde estão, né? E eu não quero passar por isso na Assembleia. Eu quero continuar com gás, força total. Então eu penso que chegou o momento de encerrar um ciclo. E mesmo que seja desafiador, eu sempre digo isso, eu não quero ser uma política conformada para ficar lá recebendo salário o resto da vida. Eu quero poder tentar fazer a diferença mesmo, contribuir aonde eu passar. Então eu quero tentar buscar um caminho diferente do que eu estou agora. Às vezes eu fico até triste assim, de pensar, porque é uma vida, né? São 12 anos como deputada estadual que eu vou encerrar meu mandato,
e de muitos momentos, assim, muito emocionantes, né, Jonas, que nós vivemos lá dentro, né, de muitas adversidades e tudo mais. Os servidores, todo mundo fica, não queremos que a senhora vá embora. Eu ouço isso demais, tanto dos servidores da Assembleia, do Executivo, do Judiciário, todos, eu ouço isso diariamente. Mas chegou o meu momento, e todo mundo entende isso também, chegou o momento também de virar essa página aí, que foi uma página bonita da minha vida, que eu tenho muito orgulho de ter vivido, de ter enfrentado tudo que eu passei. Você lembra no começo, a misoginia, a violência política de gênero, quando nem existia violência política de gênero. Passei por tudo quanto é tipo de coisa, deepfake, na época nem tinha esse nome, deepfake, uso de inteligência artificial, manipulação, passei por tudo e sobrevivi, né? Agora o que eu desejo para a Assembleia é que venham mais mulheres. Eu fico muito na torcida para que tenham mais mulheres de representatividade lá dentro. Eu fico preocupada de pensar que podemos não ter nenhuma, mas que bom que temos aí várias mulheres se dispondo a disputar e com chances também de ganhar a eleição. Deputada, a senhora citou agora há pouco aí que tem muita gente pensando já em 2030. Quem está pensando já em 2030 aí? Ai, muita gente, Jonas. Muita gente. É só olhar as articulações políticas e você vê que já tem gente preocupada lá com 2030, né? Então, eu não tenho essa preocupação. Primeiro, uma eleição por vez, cada uma com o seu momento, com a sua assim, é um termômetro assim muito diferente uma eleição da outra, né? Essas movimentações. Então, esse termômetro aí, ele precisa ser medido a cada eleição. Cada uma delas tem características muito peculiares. Então, primeiro tem que ganhar essa. Depois pensar no futuro, né? Não é a hora de fazer futurologia. Mas sim, tem pessoas que já estão preocupadas com isso, com 2030. Isso é nítido para mim. Não quero que fulano ganhe porque fulano pode ser candidato contra mim. Não quero que ciclano ganhe porque ciclano pode ser um obstáculo para mim lá na frente. Então, essa não é a minha prioridade. Eu preciso chegar, ganhar a eleição. Se eu conseguir ganhar essa eleição, entendendo que é desafiador. E se ganhar essa eleição, meu objetivo é trabalhar bastante durante os 8 anos de Senado. E se perder? Eu sei que é difícil, né? A gente não quer pensar. Olha, eu não contei com isso ainda, com essa possibilidade, caso eu venha perder a eleição. Eu ainda não contei com isso, não. Porque na política você não pode ter esse pensamento de perder uma eleição, porque você já sai derrotado. Você tem que entrar assim, vou dar o meu tudo para ser eleita e acreditando nessa eleição. E eu hoje acredito na minha eleição, não só por conta das pesquisas, mas assim, é pelo que eu sinto nas ruas mesmo. Muito carinho, muita atenção espontânea, as pessoas vêm até mim, querem me abraçar, me cumprimentar. Hoje eu fiquei tão feliz, eu fui almoçar, tinha uma garçonete lá que sempre me atende, se chama Milena, e ela falou para mim, olha, eu vou transferir meu título só para votar em você. Eu achei isso tão especial, assim, dela vir falar isso para mim, porque eu nunca tinha visto isso, nunca tinha sentido isso. Então hoje eu sinto um apoio das pessoas, talvez também pelas situações que eu passei e tudo mais, eu vejo as pessoas querendo me dar suporte, me dar apoio, assim. E é engraçado, eu acho que até por ser mulher, as pessoas pensam assim, ela precisa do nosso apoio, da nossa força, assim, tem aquele cuidado dos eleitores. Eu vivencio isso no meu dia a dia, das pessoas realmente se preocuparem comigo, com o meu bem-estar, com o meu emocional, com as minhas articulações. Isso é muito interessante, né? Então não é assim, algo muito único que eu estou vivendo agora. Espero que continue assim e que eu ganhe as eleições. Deputada, vou ousar aqui fazer uma pergunta polêmica e até talvez politicamente incorreta, né? Mas eu vou ter que fazer. Ah, meu Deus. A senhora é uma deputada jovem, bonita. Esses atributos de beleza ajudam na aproximação do voto? Qual que é o impacto disso no seu trabalho? Ajuda na aproximação com o eleitor? Bonita do seu ponto de vista, né? Não sei se é de todos esse negócio de ser bonita, mas brincadeiras à parte, eu entendo que eu tenho que cuidar de mim para cuidar dos outros também, né? Então eu levo a minha vida assim bem disciplinada com relação a isso, porque eu quero poder também mostrar para as pessoas que eu tenho preocupação não só comigo, mas eu tenho preocupação com a saúde de todas as mulheres. Então, quando eu cuido de mim também, eu sempre defendo isso na Assembleia, é porque eu gostaria também que as mulheres
tivessem esse respaldo de saúde pública que eu tenho. Eu gostaria que as mulheres pudessem fazer uma mamografia, que elas pudessem fazer um Papa Nicolau, que elas pudessem fazer controle hormonal. Eu hoje já faço controle hormonal com 36 anos. Eu visitei Colniz esses dias e conversei com mulheres feirantes, né, que estavam ali na feira, e mulheres que são artesãs, e elas me falavam, deputada, é muito importante para nós mulheres essa questão hormonal, né? Porque isso leva à depressão, isso leva à obesidade, isso leva a diversos problemas de saúde. E é interessante isso, porque você estar bem também é uma forma de demonstrar essa preocupação com o cuidado. Não uma vaidade, mas uma preocupação com a saúde mesmo. E eu levo isso muito a sério, sabe? Essa questão da saúde. Mas para além disso... Agora, se isso vai reverberar eleitoralmente, eu não sei. Acho que o eleitor vota mesmo na coerência, né, do trabalho, da dedicação. Essa é uma pergunta interessante, porque eu não parei ainda para pensar se isso traz votos. Semioticamente, a gente nota... Eu sei que a juventude, sim. Porque isso eu vejo nas pesquisas que eu tenho intenção, né, de apoio, porque eu não posso nem dizer agora nesse momento que são votos, mas de um público muito jovem. E eu já não sou mais tão jovem, né? Mas assim, acho que eles acham que eu sou. É muito jovem, né? Talvez na disputa eu sou mais jovem, né? Tem 36 anos, mas semioticamente a gente vê que a senhora tem mudado até a própria vestimenta, do início da jornada. Mais séria, né? Sim, um pouco mais séria, menos talvez jovial, né, e tudo. Isso foi proposital ou foi uma coisa mesmo de amadurecimento? É um amadurecimento, sim. Hoje, assim, eu não me sinto mais à vontade, né, para usar as mesmas roupas que eu usava antes. Não é nenhum preconceito meu, mas é que eu me sinto, assim, não me sinto bem porque eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam, assim, um corpo. Eu quero que elas vejam a minha capacidade, a minha articulação. Então, o que eu notei, às vezes, é que a vestimenta também, ela pode desviar um pouco o foco do que eu estou fazendo. Então, assim, esse visual novo, assim, é algo que eu pensei mesmo para demonstrar às pessoas que nesse momento não é o meu corpo que eu quero explorar. E também não julgo aqui, né, as mulheres que sentem essa liberdade de poderem se vestir de uma forma diferente, né, às vezes até mais sensual também, que eu gosto, mas assim, quando eu tô mais com meu marido, num ambiente mais privado, quando eu tô na rua, quando eu tô convivendo com mais pessoas, eu prefiro agora ficar um pouco mais comportada e isso me dá mais segurança também, até na mobilidade e tudo mais, para não ter que ficar preocupada, tá aparecendo aqui ou ali. Então, foi uma opção que eu fiz mesmo de agora dar uma mudada nesse visual e que veio também com amadurecimento. Daqui a pouco eu tô com 40 anos, então assim, eu já tô numa nova fase já, que já não dou tanta importância assim para essa exposição física como dava antes. É um amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, a gente já não quer mais mostrar nada, não quer mostrar nem braço mais, nem perna e tudo. Então acho que é normal, é da mulher isso, né? Deputada, o seu pai, ex-presidente da Assembleia, deputado José Riva, ele é considerado um grande estrategista, né? Independente aí das denúncias, dos processos de crime que ele enfrentou e também a questão da delação que ele fez, tal, por ser acusado de uma série de coisas. Até que ponto ele participa no dia a dia, nas suas decisões, nas sugestões ou na própria articulação política de bastidores? Na verdade, Jonas, meu pai assim, é muito entusiasta meu, né, obviamente. Mas ele não acompanha o dia a dia, porque também tem seus afazeres e tudo mais. E o dia a dia ele é muito espontâneo. Não tem como você combinar o que você vai falar ou como você vai fazer, porque as perguntas surgem. Igual nós estamos aqui, as perguntas não foram combinadas, a gente não conversou antes de falar. E ele sempre me deu essa liberdade para eu construir a minha carreira. Ele me respeita muito, às vezes fica chateado porque tem uma opinião divergente com relação a algum tema, mas eu entendo que a preocupação maior hoje é como pai, né, e não como político. O que é natural, eu também com os meus filhos, eu já me preocupo com a segurança, com o desgaste emocional, com as brigas, com tudo mais. Eu vejo que ele olha com esses olhos também, muito afetuoso, muito carinhoso, mas que entende que eu cheguei até aqui com meu feeling também, que é um feeling assim, mais jovem, né, de uma pessoa mais jovem e de uma mulher também, que é uma visão muito diferente. Por mais que as pessoas achem que não exista diferença com relação ao olhar feminino e ao olhar masculino, existe muita diferença. Na verdade, é um mar de diferença entre uma visão e outra. Então, como mulher, assim, eu me sinto mais
calma, mais do diálogo, mais da conversa e não tanto de imposição. Então, nós temos um pouco de perfil diferente, mas ele tem o maior amor, carinho, cuidado e tudo comigo. Às vezes, como eu disse aqui, às vezes pensa diferente, mas respeita o meu jeito de pensar e agir, né? Quais temas que ele fica chateado? Que a senhora citou aí, alguns temas que ele fica chateado. Então, às vezes acha que eu poderia agir diferente, poderia ser mais agressiva em determinada pauta, poderia ser diferente e tal. Mas eu gosto de ir no meu feeling assim, porque eu gosto de construir mais relacionamentos. Eu acho que para minha pauta agora, que é uma pauta majoritária, quanto mais eu agregar, melhor. Então, eu acho que eu sou mais razão aí nessa comparação aí. Eu acho que meu pai é mais emoção. Mas como pai, obviamente, ele e minha mãe, eles sofrem bastante, sabe? Eles me ligam, assim, às vezes só para ouvir minha voz e saber se eu tô bem, tá tudo bem, porque ver a filha, né, sofrendo ataques, assim, fica sensibilizado. Mas hoje ele tá bem distante dessa questão política e eu também respeito, porque acho que tá certo, ele tem que seguir também com a vida dele na iniciativa privada, ele tá bem empolgado com isso. E agora, para finalizar, eu acho que uma pergunta que talvez te persiga em algumas entrevistas. O sobrenome Riva pesa de maneira positiva ou negativa na sua visão e na visão ali do eleitorado? Cíntia, o que aconteceu no passado nunca vai ser apagado. O que meu pai viveu, ele viveu em um momento político diferente, com alianças políticas de pessoas que até hoje estão aí circulando politicamente, nunca pagaram também pelo que fizeram. Ele pagou pelo que ele fez. Como pai, eu o amo incondicionalmente, mas enquanto política nós temos visões muito distintas. Então, para o nosso relacionamento ser cada dia mais maravilhoso, esse respeito que ele tem por mim é imprescindível. E eu não vou esconder meu sobrenome porque eu acho ridículo a pessoa que tenta de alguma forma maquiar de onde ela veio. E eu tenho o maior orgulho de ter nascido da minha mãe, Janete, do meu pai, José Riva. Como filha, assim, os amo, como eu disse, incondicionalmente. Eu sou uma filha muito presente. Às vezes eles até reclamam quando vou almoçar uma coisa ou outra, mas nós somos uma família muito unida. Então, assim, eu nunca vou trair esses laços que me fizeram chegar até aqui. Por mais que, como vocês disseram aqui, existiu um cenário político que foi muito ruim para o estado de Mato Grosso no passado, e isso eu entendo, esse problema não é um problema meu e eu não posso absorver isso. Quantas pessoas hoje têm problemas dentro das suas famílias e não são niveladas pelos seus pais? Eu vejo que quando as pessoas querem nivelar ou querem dizer que tal filho, tal pai e tal, são pessoas que querem usar isso mesmo politicamente. Porque eu não sou disso, né? Eu não sei quem que é o pai, mãe dos meus adversários, não conheço, não sei o histórico, não sei nada. E eu acho esse jogo muito sujo, de querer envolver política, família, em discussões políticas. Porque meu pai fez a história dele, eu estou construindo a minha agora, muito jovem, mas com muita determinação e muita força. Então eu não esconderia, assim, se é a sua pergunta, eu não esconderia o sobrenome, porque como eu disse aqui, eu acho isso ridículo, né? A senhora teme aí uma campanha pesada, não especificamente sobre isso, mas outras questões, uma coisa mais pesada, ataque pessoal? Eu não temo mais nada. Vamos ser honestos. Depois de tudo que eu já vivi, eu já não tenho mais temor de nada, porque já aconteceu tanta coisa comigo, já usaram de tantas artimanhas comigo, eu não tenho mais medo de disputar uma eleição. Você tem que ir para uma eleição com essa consciência tranquila, assim, olha, você está fazendo sua parte? Está fazendo. É isso que é o importante. Não posso ficar preocupada com o que os outros vão fazer e com quem vão ser meus adversários. Como eu disse nas últimas entrevistas, eu não estou preocupada com quem vai disputar comigo, eu estou preocupada com o meu desempenho, de dar o meu melhor, de me dedicar até o final e de conciliar isso tudo com a minha vida privada. Porque, assim, tem momentos que eu sinto uma falta dos meus filhos, do meu marido, que é algo, assim, inexplicável. Aí eu falo, bom, falta só um ano, já vai passar e tudo mais, porque é desafiador. Agora, o único medo que eu tenho é esse, é de ficar muito ausente dos meus filhos, do meu marido. Agora, com relação ao que vem de lá para cá, do jeito que vier, vai voltar. Perfeito. A gente chega ao fim aqui, a entrevista. Deputada Janaína Riva, muito obrigada. Obrigada, Jonas, meu editor e companheiro aqui nessa entrevista.
Valeu! Eu gostei muito, quero agradecer vocês, fiquei muito à vontade. Acho que são temas importantes também, tiraram muitas dúvidas da população também que acompanha, eu tenho certeza, o Mídia News e que também me acompanham também nas minhas redes sociais. E agradeço aqui mais uma vez, Jonas, a você, a Cíntia, tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Eu sou entusiasta do trabalho da imprensa, adoro o Mídia News, né? E deixo aqui também um abraço para toda a equipe do Mídia News, para todos os ouvintes, telespectadores desse, pode-se dizer que é um podcast aqui que nós fizemos hoje, né? Quase um podcast aqui que nós fizemos aqui no Mídia. Obrigada a todos vocês. Obrigada, deputada.